dia, galera! Bom dia não, é um ótimo dia, claro, mas é boa noite já. Para algumas partes do mundo já é bom dia, né? Então bom dia para você que está do outro lado do planeta Terra. Boa noite para você que está aqui no Brasil. Como é bom estar no programa PHN de hoje. Programa PHN que está simplesmente fantástico. Está comigo aquela banda maravilhosa ali, chega ali, ó, mostra ali. Essa galera maravilhosa aqui, Rogério, Samuel, Helder, nosso querido parceiro ali também de todas as horas. Eu vou falar com ele um pouquinho aqui também. Meu irmão, fala o seu nome pro mundo inteiro. Ivan. O Ivan, tecladista internacional dos Estados Unidos, viu, gente? Cara, 100%, uma banda muito boa. Amigos, graças a Deus, o Senhor nos dá de monte. E eu estou aqui com um deles. De todas as pessoas que eu conheço, ele é uma delas. Nosso querido Tiba, boa noite, Tibão! É isso aí! Também com histórias incríveis. Dois irmãos, pensa só, você, Peter, dentro da casa, convivendo com seu irmão, sem conversar com ele por 7 anos. Imagina. Pois é, uma vida muito louca, o cara ateu e ela... Vamos ouvir essa história hoje aqui. Vamos ouvir essa história aqui. O cara ateu, ela cheirava lança-perfume, é isso mesmo, Gabi? Mas vê se pode, menina. Vamos saber de tudo isso aqui no PHN. Se fosse você, não descolava da sua TV. É isso aí, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro meu irmão Dunga, que nesse momento está em Assis, em peregrinação. Dungão, um abraço pra você, viu, meu irmão? Saudade demais. Logo, logo a gente se encontra pra bater aquela pizza gostosa lá na sua casa, tá bom? Valeu. Gente, maravilhoso, seja muito bem-vindo você que acompanha a Canção Nova. Fica aí, tem muita coisa pra você acompanhar. Vamos lá, banda? Vamos começar então. Juntei as minhas coisas e fui viajar, porque aqui é bom demais. Simbora! Peguei as minhas coisas e fui viajar. Saudade era da mãe, estou no meu lugar. Pensando o que, rapaz? Amigos para rever, parentes para abraçar. Calor no sol do coração, estou no meu lugar. Como aqui é bom, ah, como aqui é bom. Vai, ah, ligar no coração. E a vida pode mexer, a vida pode mexer. E o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar. Meu Deus me ensinou, não dá pra disfarçar. É assim, né? Aonde estou é bom, mas tenho meu lugar. Quando estou com os meus, até pareço remoçar. E sei que posso prosseguir, a minha você é amar. Canta junto, Brasil! Ah, como aqui é bom. Ah, lugar do coração. A vida pode mexer e o tempo pode passar, mas não existe lugar no mundo como o meu lugar.
acesse aí também, você que nos acompanha, é o seguinte, facebook.com/PHN Oficial. Twitter, anota aí, PHN Oficial, é isso mesmo? É isso mesmo. E o Instagram, PHN Oficial, não tem erro, tá bom? Interage com a gente, manda o seu recado, tá certo? E hoje nós vamos conversar sobre comunidade, sobre juventude, sobre abraçar a fé. Como nós dissemos aqui no início do programa, vai ser maravilhoso. Esse final de semana eu estarei em Vitória, no Espírito Santo. Segura aí que eu vou falar mais detalhes dessa viagem aí, final de semana. Gente, eu acabei de voltar de peregrinação, coração repleto. Fui para a Terra Santa, lugar onde Jesus nasceu, o coração está assim, ó. Jesus Cristo aqui, ó, na veia, na mente, todo canto. Então, hoje, com certeza, você vai curtir um Peter diferente. Você está percebendo que eu estou diferente? Tá, né? Mais bonito, inclusive, também, né? Ah, que isso, gente. Então, vamos lá. Eu quero receber aqui, então, neste programa especial essa noite, dois jovens que têm uma história de longa data com a Canção Nova. Eu tenho certeza que esse papo de hoje vai ser muito agradável. E você, ó... Claro, a gente vai falando, a gente fala demais daquilo que é agradável, e você não perde por esperar, porque vai estar muito bacana a entrevista de hoje, tá certo? Eles são Paulo Amorim e Lívia Amorim, casal fundador da comunidade Família em Missão. Chega pra cá, meus irmãos! Beleza, gente. Peter, que gostoso. Só informação que você deu, a gente está sem internet, não tem interação, não. Acho que você não tem, não? Tem, não. Você deu então você deixa anotado aí, que depois a gente lê e a gente manda para você via fax. Garoto. Um comentário. Então. Bacana. Inclusive, eu quero mandar um abraço, inclusive, Tiba, falando de internet e tal, muitos jovens hoje que postam e trabalham através das mídias sociais com evangelização. Tem até uma parceria com a Canção Nova, meio que informal, mas que postam os comentários e os vídeos que passam aqui na Canção Nova. Então, ó, Deus abençoe você que tem trabalhado para colocar na internet um conteúdo bom, tanto para as pessoas quanto para você mesmo. Então, que nós possamos divulgar coisas boas. E coisas boas eu também vi, eu não estava aqui nesse final de semana em Cachoeira Paulista, eu estava em Cuiabá, da minha família, inclusive um grande abraço para todo mundo de Cuiabá. Então, mas eu acompanhei via mídias sociais. Você que não sabe, tem como assistir a Canção Nova através da internet. Você sabia disso? É tv.cançãonova.com. Você assiste a Canção Nova ao vivo, pela internet, sem nenhuma taxa adicional, sem precisar de baixar nenhum programa. Você entra lá, tv.cançãonova.com, e aí você vê lá, TV ao vivo. Clica ali e você já está assistindo a Canção Nova ao vivaço. E que final de semana maravilhoso, né, Tiba? Foi uma loucura santa. Espetacular. E foi aquilo, superando as nossas expectativas. A gente falou o mês todo aqui sobre esse evento, Juntos pela Vida. Coração cheio, né, Tibão? Mas nós vamos conversar mais um pouquinho sobre esse final de semana, mas deixa eu conversar aqui com o Paulo e com a Lívia. História já de muito tempo com a Canção Nova, né? Mas primeiro, começa aí mandando seu abraço, tenho certeza que deve ter muita gente assistindo vocês, família, né? Então, manda um abraço para a galera aí, então, hein? Boa noite, Peter. Boa noite, meu querido amigo. Boa noite. Boa noite para você, né, galera PHN, aí o pessoal que está assistindo, meu pai e minha mãe, com certeza, te amo, mãe, te amo, pai. O pessoal de Fortaleza, da comunidade, que está reunido agora, entende, assistindo o programa, prestigiando. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Legal. Boa noite, né, boa noite, Peter. Eu estava ali dançando e cantando e vendo como é gostoso, né? Esse programa, assim, ele traz a gente uma alegria tão grande, uma empolgação em Deus, assim. E eu quero, assim, agradecer a Deus por estar aqui, né, e agradecer também a nossa comunidade, que nos ama tanto e está assistindo, né, participando conosco desse momento. Também os meus pais, claro, minha irmã, meu sobrinho, e todo o pessoal do meu trabalho, um beijo enorme, assim, que Deus possa abençoar grandemente esses que hoje nos apoiam e nos amam tanto, né? Que legal. Se o pessoal pode, não sei se pode aí, o pessoal das câmeras, aqui no estúdio, aqui dentro do Auditório São Paulo,
nós também estamos acompanhados de uma galera muito jovem, muito simpática. A gente conversou um pouquinho nos bastidores. Dá um tchauzinho para a câmera aí, galera. Olha que maravilha, esses jovens sendo atingidos pela missão que Deus colocou aí, a inspiração no Paulo e na Lívia. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa comunidade, mas a galera, eu tenho certeza que deve ter ficado um pouco curiosa. Eu falei longa história com a Canção Nova, que já conhece a Canção Nova e tal. O povo, mas que povo que é esse? Que, né? Talvez tenha gente que acompanha a Canção Nova que nunca viu, mas vocês têm uma história com a Canção Nova. Então, Paulo, Lívia, conta um pouquinho dessa história que vocês têm com a Canção Nova, porque aí o povo vai se situando também. Porque, às vezes, você que está em casa, você acha que aquela pessoa apareceu lá e tal, que, né, brotou da terra aqui em Cachoeira Paulista, de repente está aqui falando. Não, as pessoas têm uma história conosco, que é o caso também do Paulo e da Lívia. Então, fala um pouquinho para nós, que história é essa? Pois é, eu conheci a Canção Nova em 1994, não é? Foi a primeira vez que eu vim para cá, e me apaixonei. Não é? Já tinha tido esse encontro com Jesus, e um encontro muito, muito intenso. E eu quis mesmo entregar minha vida para Jesus. E em 99, então, eu fiz o caminho vocacional, entrei para a comunidade e fiquei na comunidade até o ano de 2005, não é? E um tempo muito rico dentro da comunidade, um tempo onde Deus fez muita coisa, porque essa obra é uma obra completamente divina. Eu vou ficar aqui a noite inteira e não vou descrever o que significa a Canção Nova para mim, não é? E o que significa para muita gente. Talvez você que esteja em casa, né, nos assistindo, você talvez entenda mais ou menos o que eu estou dizendo, porque é algo aqui dentro, é algo que a gente não consegue expressar com palavras, não é? Então foram 6 anos dentro da comunidade de Canção Nova, um tempo muito rico. A Canção Nova foi para mim uma faculdade, a Canção Nova para mim foi um hospital. Muitas vezes a gente vem muito ferido, muito machucado, e aí esse carisma vem, nos abraça, nos cura, nos salva. Você que está assistindo também sabe, não é? Talvez pela própria televisão você já sente os efeitos desse carisma na sua vida, não é? E comigo não foi diferente, não é? Eu, aqui dentro da comunidade, vivi experiências riquíssimas, riquíssimas. Legal, Paulo, muito bom ter você de volta. Você é muito querido. Hoje, na parte da tarde, a gente viu aqui o Paulo, quanta gente abraçando, dando boas-vindas, né? Como é gostoso a gente reencontrar as pessoas. E a Lívia também tem uma história, né, Lívia? Como é que foi? Eu comecei um namoro com a Canção Nova lá no Rio de Janeiro, né? Quando eu conheci a Casa de Missão. E ali despertou dentro de mim o desejo de entregar minha vida, né, a Deus. E fiz o meu caminho vocacional, né, lá no Rio de Janeiro, na Casa de Missão de lá. E nesse caminho também passei por um tempo de muita descoberta, né, um despertar mesmo de uma vida completamente apaixonada por Deus. Eu digo que desde meus 11 anos, quando os meus pais, né, descobriram a igreja, enfim, conheceram e se converteram, para mim, acho que foi minha maior alegria, né? E a Canção Nova, ela só veio despertar em mim esse ardor missionário, né? Então, foi um tempo muito fecundo, um tempo que eu não esperava conhecer o Paulo. Então, peraí, vamos entrar então no outro assunto. Peraí. Então, a Canção Nova, uma história já de longa data com a Canção Nova, mas e aí, vocês dois, hoje casados, mas como é que foi, como é que se conheceram? Canção Nova tem a ver com esse encontro entre os dois? Como é que foi? A Canção Nova tem tudo a ver com esse encontro. Eu, no ano de 2002, eu comecei a trabalhar no departamento de eventos da comunidade Canção Nova, e eu me lembro que ia haver um evento, um grande evento, em Curitiba. E era praticamente a nata da Canção Nova, né? Os grandes pregadores iriam para lá, o Dunga, Padre Zé Augusto, Eliana, e era um evento assim, fashion, não é, para a Canção Nova. E eu estava escalado para esse evento. E eu me lembro que estava até numa expectativa muito grande para poder participar. No dia do evento, a Marilena, que era minha chefa, né? Aliás, um beijo para você, madrinha, é nossa madrinha de casamento, inclusive. Legal, é membro da comunidade Mari, Canção Nova. Marilena, isso. Um abração. Um beijo. E a gente, então, a Mari chega para mim, eu já estava de mala pronta, ela disse, Paulo, você não vai para Curitiba, você vai para Cabo Frio. Eu falava, Mari, pelo amor de Deus, eu já estou com essa expectativa de ir para esse encontro. Ela falou, não, você vai ter que ir para Cabo Frio. E eu me lembro que o Monsenhor Jonas Abib sempre diz que quem obedece não erra.
E eu disse isso para Marilena, tá bom, Marilena, então eu vou para Cabo Frio, porque quem obedece não erra. E eu me lembro que vi o ônibus indo embora, né? E depois, 2 horas depois, estava indo para Cabo Frio. Cheguei lá de madrugada, era a inauguração de uma retransmissora da comunidade Canção Nova, lá em Cabo Frio. E nós chegamos de madrugada, ficamos hospedados na casa do Roberto e da Maria Helena, não é? Aliás, um beijo para vocês também, vocês fazem parte da nossa história. E chegamos de madrugada, fui dormir. Quando chegou de manhã cedo, não é, na hora do café, eu fui assim sentar na mesa do café, adivinha na frente de quem que eu sentei na mesa do café, entendeu? Sentei na frente da mulher mais bonita do mundo. Nossa, não é? Claro, respeitando a Sheila e respeitando a Deia. Ah, claro, sim, muito obrigado, muito obrigado. Mas a mulher mais bonita do mundo está sentada na minha frente. Lívia. E ali, então, a gente nem se namorou, a gente só se apresentou, nós nos conhecemos assim só, e a missão aconteceu, mas Deus tinha já os planos dele, não é? Houve um problema no palco, o Paulinho Lemos, né, Paulinho? Um beijo para você também, querido. Estava comigo na missão, ele era responsável pelo palco. E o Paulinho disse assim, olha, eu preciso resolver esse problema com a prefeitura do palco. Alguém pode me levar? A Lívia tinha ido de carro, não é, lá para a missão de Cabo Frio, lá do Rio de Janeiro para o Cabo Frio, e a Lívia logo se ofereceu, olha, eu posso te levar. E aí eu falei, Paulinho, mas... Até então sem interesse nenhum. Não, sem interesse nenhum, nada. Mas aí onde Deus, né, aproximou a gente, foi. Até porque... Né, Renan? Eu tô risada ali. Até porque, o Peter, nesse tempo vocacional, a gente não pode se interessar por ninguém, porque a gente está num tempo de namorar com Deus, num tempo de enamorar-se de Jesus, né? E aí, para mim, realmente ia ser um susto muito grande eu me interessar por alguém, porque eu estava muito envolvida com esse tempo vocacional. Por isso que não imaginava que isso poderia acontecer. Pois é. E aí, então, eu disse para o Paulinho, olha, eu preciso falar contigo, né? Eu vou indo lá para o evento, você vai resolver o problema da prefeitura. Como é que a gente faz? Eu tinha um celular e o Paulinho não tinha um celular. Ele falou, não, anota o celular da Lívia no seu celular, não é? E aí passa o seu celular para ela anotar. Ali Deus já começou a dar o jeitinho dele, e as coisas aconteceram, o evento realmente aconteceu, não é? E tudo mais, a gente praticamente não se encontrou, a Lívia estava num determinado momento da missão, eu estava em outro, tal. Mas quando nós fomos embora, não é? E que eu cheguei em Cachoeira Paulista, o Leandro era meu formador, eu cheguei em casa mexido, a Lívia estava entrando no pensamento, ela ia no pensamento, ia para o coração, do coração dava uma voltinha no pensamento. Ficava ali, né? Ficava ali e tal. Aquela microfonia interior. Isso, o telefone e o coração. Exatamente. E aí eu cheguei desesperado para o Leandro, falei para ele, Leandro, pelo amor de Deus, reza por mim, que eu estou sofrendo uma tentação terrível, entendeu? Reza por mim, tem uma menina aí na minha cabeça, não sei o quê. O Leandro me levou para o quarto, e aí ele foi pôr a mão na minha cabeça e disse assim, não vou rezar por você. Eu falei, como assim, Leandro? Pelo amor de Deus. Ele falou assim, não. Você já parou para pensar que ela pode ser a mulher da sua vida? Aí você vê a graça de estado, né, de quem é um formador, de quem tem autoridade sobre você. Não é? Maravilhoso. Não rezou por mim, disse, não, se abra ao sentimento. Foi isso que ele me disse. E aquilo ficou um negócio transtornante dentro do meu coração. Mas eu também obedeci. Não é? Eu quero voltar um pouquinho, até dizer para quem está em casa ouvindo a gente, que quem obedece não erra, né? Já pensou se eu tivesse ido para Curitiba, não é? Se eu tivesse batido o pé, não, eu quero ir, nunca teria conhecido. Isso serve para tantas pessoas que nos acompanham numa vida, enfim, numa vida cotidiana, como também até nós sabemos de padres que nos acompanham, de membros de outras comunidades, né? Até mesmo nós, talvez você é da Canção Nova, meu irmão, né? Meu irmão de comunidade, isso aí é para nós, é bom ouvir isso, né? Não, mas quem obedece, existe uma graça na obediência, uma graça muito grande. Jesus foi obediente ao extremo a Deus, né, ao Pai. Então, essa é a lição de obediência e vale muito a pena. E eu obedeci também o Leandro, né? Ele disse, abre-se ao sentimento, e eu me abri ao sentimento. Nisso, né, a Lívia, aí conta o lado dela, né, como é que foi
depois vindo para a cachoeira, enfim, conta você um pouquinho. E você não percebeu, antes de você começar, Lívia, você não percebeu nada dele. Nada. Ele estava vivendo tudo dentro do coração. Dele, Você não tinha percebido nada. Não tinha percebido nada. E aí você? Quando ele partilhou com o formador partilhou com a minha acompanhadora. Na época era a Cris Bertão. Grande abraço também. Beijo grande. E então a Cris, ela veio falar comigo, né? E realmente eu acho que eu não tinha percebido, mas eu fiquei muito encantada pelo Paulo, né? Eu fiquei assim admirada dele como missionário, como homem, enfim, essa admiração cresceu muito dentro de mim. E eu dizia, mas Cris, eu não posso ter sentimento por ninguém agora. Né? Aí ela, não se preocupe, viva o seu caminho vocacional e deixa que Deus faça, né? E assim eu vivi muito intensamente, enfim, muito apaixonada, né, por esse tempo. E então aquilo foi crescendo e eu fui colocando diante de Deus. Eu lembro que eu pedia muito a São José para ele me ajudar a discernir, né, se aquele sentimento que estava crescendo era da vontade de Deus e era o amor que brotava, né? Então, eu fui deixando acontecer e, naturalmente, Deus foi proporcionando, lógico, junto com a comunidade, né, pela comunidade, o nosso encontro. E a abertura de vocês, né, de se deixar acompanhar, se deixar conhecer e a beleza desse matrimônio tão lindo. Mas, bom, enfim, deve ter muitos detalhes dessa história, mas, como dá para perceber, foi um final feliz, casados. Quanto tempo de casado? 10 anos. 10 anos de casados. Olha, graças a Deus. E o Paulo é de Bauru, Isso, a Lívia Bauru. do Rio de Janeiro. Casados e hoje vocês estão em Fortaleza. Isso. Como que foi a decisão? Vocês quiseram morar lá? Ou aconteceu algo que direcionou vocês para lá? Por que Fortaleza? A condução da nossa vida sempre foi Deus. Eu estava na Canção Nova e eu me lembro que eu tinha um compromisso muito grande naquele dia. Tinha 2 viagens, porque eu também era motorista. Tinha 2 viagens para fazer para o aeroporto de São Paulo. A primeira era buscar o padre Edmilson, que chegava de missão, e à tarde tinha que levar o padre Zé Augusto também para o aeroporto, que estava saindo de missão. Desculpa, Paulo. Nisso vocês já tinham discernido da missão de vocês? Não, além isso eu da não Canção conhecia, Nova, eu não ainda conhecia a Lívia ainda. Isso foi no ano de 2003, mais ou menos. Ah, tá. Então, Isso. antes de conhecer a Lívia. Antes de conhecer a Lívia, bem antes de conhecer a Lívia. E aí, naquele dia, eu estava até muito preocupado, porque eu não ia ter condição de participar da Santa Missa naquele dia, que é uma das regras da comunidade, né? A vida da comunhão diária. E eu fiquei até um pouco preocupado, mas na minha volta da viagem, eu me encontrei com um dos membros da comunidade, que disse assim para mim, Paulo, ó, o padre Antônio Aguiar vai celebrar uma missa agora ao meio-dia na capela da rádio. Vocês falam o nome de muita gente querida. Um grande Pois abraço, é, Padre Antônio Padre Aguiar. Antônio. Acho que ele nem sabe dessa história, hein? Não é para ele Olha só, também. Padre, liga aí, ó. Padre, o senhor Grava faz aí, parte padre, da olha nossa o senhor história. aí, ó. É. E aí, então, nós fomos lá para a celebração da Santa Missa, ali na capela, pouca gente. O padre se paramentou, entrou atrás do altar, e ele disse assim, olhando para mim, antes um pouco da missa, Paulo, você vai casar e vai para Fortaleza. E eu disse para ele, padre, por que o senhor está dizendo isso para mim? Ele falou, não, porque Jesus está colocando isso no meu coração. E eu não tinha pretensão de casar naquela época, ainda não tinha interesse por ninguém, entende? Nem Era conhecido a Lívia. Não, nem tinha conhecido a Lívia, não é? Mas ficou na minha cabeça o fato de ir para Fortaleza, porque existe o remanejamento na comunidade, que é comum, enfim. Passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 4, não aconteceu nada disso. Eu esqueci completamente, não é? Aí passei por um momento muito forte, uma crise muito forte vocacional na comunidade, não é? Porque eu tinha me comprometido com Deus de morrer aqui, morrer para a minha vocação, era o meu desejo, não é? Mas o que é importante a gente perceber é que Deus tem os planos dele, não é? Então Deus me permitiu uma crise vocacional muito forte, porque Ele sabia que só assim eu acabaria me desligando da comunidade. Então eu escrevi uma cartinha para a Luzia Santiago, pedindo o desligamento da Canção Nova. Então, a Luzia, o conselho me dispensou das minhas obrigações com a comunidade, eu voltei para Bauru, não é? E a gente já, nessa época, já tinha se conhecido, isso tudo que a gente narrou já tinha acontecido. Então, eu fiquei em Bauru, a Lívia no Rio de Janeiro, e nós começamos a fazer, então, os nossos planos para nós nos casarmos, não é?
E nada dava certo, Peter, nada. Eu sofria até uma tentação terrível de achar que eu tinha feito a coisa errada, que eu não devia ter me apaixonado pela Lívia. As tentações, elas acontecem, não é? E aquela coisa ruim e tudo mais, e nada dava certo. E até que eu fui para uma missa, era a missa do Galo, era Natal, a Lívia estava no Rio de Janeiro. E eu pedi para Jesus, falei, Jesus, eu preciso que o Senhor confirme para mim se a minha decisão foi correta, se aquilo que eu estou vivendo é mesmo da tua vontade, não quero fugir da tua vontade, eu preciso que o Senhor me dê um sinal. A gente é assim, né? A gente sempre quer uma comprovação de Deus, né? E fui para a missa falando, não, na primeira leitura, né, Jesus vai falar, nada, né? Falou nada na primeira, não vai ser na segunda, nada, no evangelho, nada. E lá em Bauru tem aquela prática do jornalzinho, né, que você acompanha a missa e tal. E eu com aquele jornalzinho, pronto, o padre ia dar a bênção final. Eu falei, pô, Jesus, qual é, né? Por que o Senhor não me dá uma resposta, né? O padre, e eu tinha pedido para Jesus, falando assim para ele, Senhor, né, eu preciso que o Senhor, apesar de ser o seu aniversário, eu preciso desse presente, não é? Quando chegou no final da missa, o padre falou assim, gente, antes de dar a bênção final, quem é que tem aí no jornalzinho uma letra P, no final do jornalzinho, escrito a caneta, não é? E eu olhei, o meu tinha uma letrazinha P, não é? Ele falou, levanta a mão. Eu achei que muita gente ia levantar a mão, eu levantei a mão sozinho, não é? Ele falou, você, olha que bacana, a gente não pode presentear toda a comunidade, mas Jesus então tem um presente para você. Rapaz, não é muita coisa, eu fiquei arrepiado. Né? Ele falou, Imagina. vem aqui, sobe no altar, ele me deu um presente, não é? Quando eu abri o envelope, era a Sagrada Família, não é, que estava ali. Eu tenho ela guardada até hoje, graças a Deus, não é? Hein, Paulo? Aquilo me confirmou, eu fiquei muito feliz. Dali por diante, a gente então começou a fazer o acompanhamento para o casamento. A partir dali, as coisas começaram a andar de verdade. O nosso casamento foi maravilhoso. Não é? Saiu até no jornal de Bauru, meu casamento. Que beleza, importante, chique, né? Chique demais. Então, foi um casamento abençoadíssimo, tal, mas antes disso, nós fazíamos o estudo bíblico juntos, não é? Todos os dias. E nós estávamos estudando naquele dia o livro de Tobias, porque quando as coisas não estavam dando certo, então eu falei, Lívia, nós precisamos rezar pelo nosso casamento. E caiu exatamente naquele texto em que Tobias reza com Sara 3 dias pelo casamento deles. E nós fizemos esse propósito, vamos então rezar 3 dias pelo nosso casamento. E nós não tocamos no assunto, somente entramos em oração, não é, para que Deus nos falasse. Quando chegou no 3º dia, procurei a Lívia e falei, e aí? Ela falou, Paulo, eu acho que a gente precisa dar continuidade. Mas nesse íntere, a Lívia recebeu um telefonema de uma prima dela de Fortaleza. E essa prima dela ofereceu para ela um trabalho lá em Fortaleza, não é? E só que para a nossa realidade, uma realidade muito distante, não é? Ela do Rio de Janeiro, de Bauru, Fortaleza era uma coisa muito distante para nós. Então a gente decidiu que nessa oração nós colocaríamos esse propósito também. Quando ela veio dizer para mim, olha, eu acho que a gente deve ir, eu falei, tá bom, então a gente casa e vai para Fortaleza. Na hora eu me lembrei do padre Antônio Aguiar, dizendo para mim, Paulo, você vai casar e vai para Fortaleza. Era uma profecia, não é? Ali, baseado nessa profecia, né, embasado na profecia, nós acreditamos em tudo. Aí nós nos casamos, não é, no dia 31 de maio de 2005, ô data abençoada, não é? E no dia 2 de junho nós já estávamos em Fortaleza, com a mão na frente e outra atrás, eu desempregado, a Lívia desempregada, somente confiando na profecia. Nós sabíamos que Deus tinha um propósito. Antes de viajar, nós também fizemos o nosso estudo, pedimos a Deus uma direção para nós, nós tiramos a passagem de Isaías 49, Luz das Nações. E aí, esse foi o nosso rema, não é? A gente depositou a nossa confiança de que Deus nos queria luz das nações, o propósito do nosso casamento, porque a gente sabe que a gente se casou por causa da missão, não é? Deus tem uma missão para isso. E aí a gente então começou lá em Fortaleza a pregar, a ir para seminários, enfim, a conduzir a nossa missão, não é? E aí Deus acabou fazendo o resto. Legal. Olívia, você disse aqui para nós, né, a gente está quase indo para o intervalo, mas eu preciso fazer essa pergunta para você. Você conheceu um cara de Deus, se encantou pela missionariedade dele, né?
pelo jeito, pela entrega, pelo ser de Deus, do Paulo, e você estava ali, naquela cidade, em Fortaleza, com a mão na frente e outra atrás, que é a expressão que se diz, com a mão na frente e outra atrás. A confiança da Lívia no ser de Deus do Paulo foi abalada, porque no momento de dificuldade você pensa, será que esse cara é de Deus mesmo? Quem que eu estou seguindo? Não, assim, não foi abalada. Interessante que quando eu fui rezar para discernir se eu ia continuar o meu vocacional ou eu ia com Paulo, né? Deus disse para mim que era para eu acompanhar ele aonde ele fosse. Foi claro para mim diante do Santíssimo. Você sentia sustento para a missão dele? Eu sentia que eu era um apoio muito seguro, né, assim, para a missão do Paulo. E quando a gente chegou lá, né, diante de tudo isso, claro, a gente conversava muito, e diante daquilo que Deus mostrava para a gente tinha a confiança, né, porque não tinha como a gente não tocar na presença de Deus em tudo isso, né? Hoje a gente tem infelizmente, eu digo assim que é um câncer na sociedade de hoje, que é uma dificuldade da mulher conseguir entender, até pelos meios de comunicação, enfim, da mulher entender que estar sob a missão do outro não é se minimizar. Exatamente. Né? É difícil, às vezes, entender isso, porque a mulher ela é sustento, mas ela não é inferior. De jeito nenhum. Ela não é inferior. Você consegue ver a sua importância na missão dele? Muito, muito. Eu sei que eu estou sob a missão do Paulo. Não, a minha missão ela é impossível sem a Lívia. Eu tenho consciência disso. Porque ela é o suporte, não é? Eu não vou conseguir descrever o que é o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é algo extremamente extraordinário, porque é um complemento. A tranquilidade da minha missão, ela se estabelece na Lívia. Ela é o meu suporte, ela é meu apoio, entende? Ela é o meu alicerce. Se a minha missão acontece porque o meu coração tranquilo e apaixonado, eternamente apaixonado, não é? Por ela, me faz com que essa segurança me faça avançar, entende? A Lívia é o meu suporte. A mulher tem o papel dela, o homem tem o seu papel. Isso não faz com que sejam diferentes ou mais importantes ou menos importantes, não é? É que a gente tem uma visão errada, né? A gente acha que pelo homem ser mais forte, ele é o dominante. Não, aliás, eu vou até dizer uma coisa para você, abrindo uma aspa aqui. Você sabe por que o homem é mais forte? Não é para dominar a mulher, não, é para protegê-la. Por isso que você é mais forte, porque você precisa proteger aquela que Deus confia para você. Não é? É para isso que o homem é mais forte. Eu sinto assim, né? E aí você, se sentindo protegida, você consegue se lançar em missão também. Com certeza, por isso que eu me lanço. Eu tenho uma confiança muito grande naquilo que Deus fala através do Paulo, né? E é um estado de graça, porque eu assumi isso para a minha vida. Né? Eu tenho alegria em ser o suporte. É uma alegria muito grande. Eu acho que eu não saberia ser outra coisa, no ser o suporte daquele que Deus, em graça, chamou para fundar uma obra, né? Isso é um grito para o mundo, né, Tiba? Porque, enfim, com esse advento aí dessa independência da mulher, não que seja, claro, não que seja um pecado ou alguma coisa do tipo, a mulher se entregar no trabalho, ajudar na finança de casa, mas é um risco que se corre, né, da mulher querer tomar o lugar do homem e não tem a natureza masculina para isso. É complicado isso aí, né, Tiba? Eu costumo falar, Peter, que esse feminismo atual, ele é um feminismo machista, porque ele acha que o homem é melhor que a mulher, por isso que ela quer tomar o lugar dele. E não é. Então, esse advento da ideologia de gênero que a gente tem ouvido falar, né? O que é ideologia de gênero? É falar, não, tudo é uma convenção social, imposição da sociedade, a mulher não nasce mulher, o homem não nasce homem, ninguém tem um papel definido. Isso é coisa de gente mal resolvida, né? Para falar bem a verdade. Gente que não sabe quem é e logo não sabe o que quer, e vira marionete na mão desse povo que está manipulando essas informações. O que é uma ideologia? É uma ideia, nada mais, nada menos que isso. Uma ideia errada para destruir a identidade da família. A mulher tem a sua função e o homem tem a sua função. Isso é definido, isso é muito claro. A gente não precisa ser um gênio para descobrir isso. É muito óbvio.
Basta olhar para o homem, basta olhar para a mulher, basta conviver um pouco com os dois. Pra ver que é diferente, né? A diferença é A gente não se compete, né? A gente se complementa. Isso que é bonito. Não é uma competição, é um complemento, não, é complemento. Né? Justamente. Né? É muito lindo. Bonito ver a diferença do homem e da mulher. Isso precisa ser promovido. Né? Aí, nesse advento, onde a grande mídia, infelizmente, dá voz para essa ideologia, você vê aí provas no Enem, querendo forçar a barra, tudo a gente acha que, não, isso é a sociedade que está evoluindo, isso aí tudo é movimento social espontâneo. Não, isso é pensado, gente. Isso é uma ideologia, uma ideia de um grupo pequeno, bem financiado e barulhento, né, que vai contra eles têm que lutar muito para ganhar, porque eles têm que ir contra a própria biologia, contra a lógica, contra o bom senso, entendeu? Contra os valores mais fundamentais. Então, é uma vitória do bom senso que já está ganha. Agora, até lá, muito prejuízo pode se colher. Então, a gente tem que destruir isso. Por que eles estão querendo atacar as crianças? Né? Vão jogar ideologia de gênero no plano nacional de educação, foi derrubado. Então, vamos jogar no plano municipal. Jogou 95% caiu das cidades do Brasil, a ideologia de gênero caiu. Um trabalho gigante desse nosso povo católico, nesse Brasil todo. Então, eles estão tentando, e não vão parar. Eles querem destruir justamente esse modelo de família. E por isso nós precisamos divulgar sim, né? E aí a Canção Nova se compromete e divulgamos mesmo. A camisa aqui nossa é essa. É família, é homem e mulher, é felicidade do casal. E vendo o exemplo aqui do Paulo e da Lívia, duas pessoas que, apoiados numa inspiração de Deus, numa abertura de coração para se deixar ser acompanhados, guardando tudo no coração, as profecias e tudo isso se cumprindo, vocês se completando e a missão acontecendo. Agora, Peter, e hoje, né, é aí o fruto. Eu vejo o seguinte, é um plano satânico contra a família que está acontecendo. Isso aí é claro, o diabo se utiliza de pessoas para que o plano dele aconteça. E o fato dele ter suscitado no coração do Paulo e da Lívia esse carisma de família, que a gente vai falar um pouco no segundo bloco, foi diante da necessidade dos tempos, e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Deus suscitou esse carisma no coração deles, de cuidar das famílias, porque a família hoje está sendo atacada. A família é projeto de Deus, é reflexo da Trindade. E Satanás quer destruir. Por isso, a inspiração nesse carisma. Maravilha. Paulo, Lívia, apoiados um no outro, um amor aprovado e comprovado pelas pessoas, até mesmo aqui, nós temos um carinho muito grande por vocês, o pessoal que conviveu com vocês nesse tempo de estadia na Canção Nova. E a pergunta é a seguinte: com essa história tão linda entre vocês e com essa condução de Deus, como é que começou essa missão? Fica para o segundo bloco, tá bom? Tá aí a camiseta aí, Comunidade Família em Missão. Gente, você vai conhecer isso aqui, ó. Isso aqui, esse primeiro bloco foi só uma introdução para você ver a profundidade da missão desses dois, que é maravilhoso, que é com os jovens. Os jovens estarão aqui nesse palco e vão testemunhar e falar com a própria vida o resultado disso tudo, tá bom? Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo. Vamos lá. Como poderei dizer que foi por acaso? De repente, quando eu vi, estava ao teu lado. Teu amigo eu me tornei. Fui entrando em sua vida pra valer. Me encantei sem querer. É assim que acontece, né, Paulo? Mas é Deus quem tudo faz, então tive que esperar. Tá, mano? Espera um pouco. O amor, quando é real, não leva-nos para o mal. Mais maduro eu me tornei, e em Deus fui dando passos, e hoje aqui
vim apenas dizer: amo muito você.